Bem-vindos ao Fintech Américas 2024. O evento está acontecendo aqui em Miami e tem como tema central a adaptação na selva financeira. O pessoal falando muito sobre ou você se adapta ou você morre nesse novo cenário do mundo financeiro. O evento vai tratar muito sobre IA, Open Finance, também está falando sobre infraestrutura e tem mais de 1.000 participantes de toda a região da América Latina. E até fala com o pessoal que parece que é América Latina menos Brasil. Impressionante como não tem tantos brasileiros aqui, diferente de outros eventos que a gente vê, mas tem muita gente de países como México, Colômbia, Peru, Chile. Então a gente tem pessoas de vários lugares diferentes, do próprio Estados Unidos também. E está sendo um evento super legal. Acompanhe a cobertura da Let's Media. Eu sou o Gabriel Pereira e a gente se encontra daqui a pouco. Esse evento é sempre importante para ter uma troca, né? De um lado, a gente apresenta o que a gente está fazendo no Brasil, apresentamos aí o caso do Pix, mostrar como o Pix tem impactado positivamente a sociedade, para servir também de inspiração. Teve um ponto específico em que eu fiz questão de ressaltar a importância do Pix para mitigar os impactos do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né, de coleta de doações e de transferência de recursos para o povo gaúcho, que tem sido bastante importante, mas também para aprender, né, também para entender o que está acontecendo nesse ecossistema de fintechs, no continente americano de uma forma geral, para a gente estar sempre enxergando caminhos futuros e tentando manter todo esse caminho evolutivo na trilha do Pix. O interessante é ver como está todo mundo tentando trilhar um caminho comum, né, tentando implementar políticas de Open Finance, de pagamentos instantâneos, olhando também para as moedas digitais do Banco Central e saber que a gente está caminhando junto, né? Isso leva também a potenciais interligações entre esses sistemas, entre as jurisdições, para melhorar, aperfeiçoar os pagamentos transfronteiriços, né, os pagamentos internacionais. Então é sempre bom estar vendo e presencialmente aqui conversando também com os vários agentes e vendo que esse trilho tem sido comum e que essa troca é importante para validar esse caminho que tem sido seguido aí pelos países. Para mim é a primeira vez no evento Fintech Américas, é uma oportunidade de conhecer o evento e principalmente essa oportunidade de ter interações com outras jurisdições, com as experiências de outras jurisdições, diferentes tecnologias. Por exemplo, a primeira parte foi muito sobre usar IA para promover a melhoria de processos, inclusão financeira. Veio as experiências na parte de tokenização da economia, muito da digitalização de pagamentos, CBDC. E agora o painel que eu tive a oportunidade de participar com o FED e o CMF do Chile, de trocar como os reguladores podem interagir, podem ter um papel relevante na promoção da inovação no setor financeiro. E o que a gente falou muito foi como essa tem que ser uma estratégia colaborativa, como engajar o setor privado em ações colaborativas para a promoção da inovação, porque nenhum banco central vai conseguir fazer isso sozinho. É preciso sempre achar soluções que vão funcionar para as suas jurisdições. Não existe uma solução igual para todo mundo. Então, sempre achar o que funciona para você é uma parte relevante dessa estratégia. Eu sei que muitas vezes bancos centrais têm sempre a visão sistêmica, né? Promoção do sistema como um todo, da competição como um todo, mas a gente tem que sempre ver um pouco mais além. Eu chamo de ver como isso vai chegar para a população, como isso vai ser um valor percebido para a população. Então você tem que ter essa visão não só daquele que está mais próximo, mas com o todo. Então sempre durante todos os processos que tivemos de interações com o setor privado, sempre que nós apresentamos uma nova solução para a gente, uma das perguntas constantes é, em que isso vai gerar um benefício para a população? O que é que isso vai trazer ganhos? Quais são os riscos? Quais são as vantagens? Então era a discussão sempre vendo na ponta final. Eu costumo sempre coloca do outro lado da mesa.
esqueça seu chapéu de Banco Central em alguns momentos, nessas horas, e coloque seu chapéu de cidadão, pense na sua família, nos seus amigos, como isso vai chegar e gerar um benefício para todo mundo. E se a gente, tendo esse olhar, a gente consegue ter uma solução que realmente case interesses de estabilidade financeira, interesses sistêmicos com o bem-estar da população. A gente costuma dizer que é o trabalho de um time muito grande, que se dedica muitas horas, e a gente é só uma cara que aparece em alguns momentos nesses eventos, mas é, antes de tudo, um reconhecimento para todo o trabalho da organização como Banco Central. É uma energia bem interessante, porque você tem muitos reguladores e muitos também bancos e grandes fintechs aqui da região, né, que estão aqui. Então a gente teve um painel com o General Manager do Nubank, a gente acabou de ter um painel agora com os diretores do Banco Central, tanto responsáveis pela parte do Open Finance, quanto também pela parte do Pix. Então assim, ó, é uma energia bem instigante em relação à inovação da região, né? Eu acho que o que é mais interessante aqui desse evento é ver como que os países eles se diferenciam ali em estágios de inovação e de implementação de forma geral, tanto do regulatório quanto do mercado em si, das iniciativas do mercado, né? Então, quando a gente vê um panorama geral do evento, eu acho que assim a gente teve muitas discussões ricas em torno do Brasil, com o Brasil ali liderando a parte de pagamentos instantâneo, de Open Finance e tudo mais. E a gente também teve grandes discussões sobre países que estão começando agora a implementação, como a República Dominicana, a Costa Rica e todos esses países, né? Para a Boyce, especificamente, eu consegui conversar aqui com algumas empresas, né, alguns potenciais parceiros. Também fiz mais contato aqui, tanto com os painelistas, quanto também com os reguladores ali. E, assim, sobre o meu painel, especificamente, eu acho que foi um tema, assim, que muitas pessoas têm me abordado agora, né, depois que eu apresentei o painel, falando sobre que acharam interessante essa relação que eu fiz, tanto da evolução da internet, como também até a gente chegar nessas infraestruturas de compartilhamento de dados, né, como o Open Finance e o Open Banking, né? Então, basicamente, o que eu trouxe foi que a gente tem uma configuração hoje da internet baseada em silos, baseada na concentração ali dos dados e do poder nas grandes empresas. E agora, com a Web3, a gente começa a falar mais de data ownership, né? Então, a gente começa a falar mais sobre a propriedade dos dados serem de fato do usuário e não das empresas, né? Então, assim, foi muito bacana ouvir o feedback dessas pessoas e é um pouco também do que a gente vem defendendo na Boyce, né? É um pouco de trazer os dados realmente para o usuário usufruir ali de todo o potencial, de todo o valor que o dado ele pode agregar na vida dele, né? O evento está muito bem frequentado, tem bancos de absolutamente todos os países aqui da região. A gente está conseguindo mover bastante com novas conexões com clientes que a gente ainda não tinha conseguido conversar. Está sendo bastante proveitoso ontem e hoje, a agenda cheia. A gente segue acompanhando bastante próximo aí dos reguladores, as discussões todas, as mesas de discussão que tem rolado aí na região inteira. E o que tem duas coisas interessantes acontecendo. Primeiro, uma aceleração da discussão regulatória por conta dos avanços do Brasil, dos avanços de outros países na Europa, Reino Unido, no Oriente Médio também, bastante coisa acontecendo. Então, o pessoal que está no momento de discutir o seu entorno regulatório aqui, estão aprendendo muito com o que já aconteceu no Brasil e nesses outros países, e isso está acelerando essa discussão. Então, a gente acha que eles vão conseguir chegar num nível aí de uma publicação de uma primeira versão super rápido. E um segundo ponto é o mercado também está considerando que, aprendendo o que está acontecendo em outros países, o risco de entrada das instituições financeiras no entorno de Open Banking está baixando cada vez mais. Uhum. Então, eles entendem o que vai acontecer, já estão cada vez mais familiarizados, né, com os conceitos, e com isso está permitindo que muitas instituições se movam até antes do regulador, porque, tecnicamente, não há nenhuma restrição para que isso seja implementado. Toma-se o modelo Brasil ou o modelo Reino Unido como base aí para correr. Sabe-se que daqui a 6 meses, um ano e meio, alguma coisa vai ser ajustada, mas eles ganham esse período de tratativas com o mercado, de testes, de flexibilidade, porque não vai ter nenhuma obrigatoriedade regulatória para cumprir. Então, eles conseguem se movimentar com muito mais liberdade. E a gente tem visto bastante banco adotando essa estratégia para poder acelerar essa adoção. Eu trabalho na Raydia. A Raydia ela implementa infraestrutura do Open Finance no Brasil, na Inglaterra, na Austrália e em outros países do mundo. Eu sou responsável pela implementação tanto para o Open Banking, Open Finance nesse caso, quanto para o Open Insurance
no Brasil. Eu acho que aqui a gente conseguiu conversar com pessoas do Panamá, pessoas do Chile, da Colômbia, da Argentina, entender como que o regulador naqueles países está agindo e indo para frente. E acho que é sempre interessante você trazer esse conhecimento da Inglaterra, do Brasil, para esses países e também entender o que eles estão planejando. Acho que é legal ver quão diferente o mundo é e principalmente como cada regulador trabalha. O Brasil, eu acho que virou o benchmark mundial no programa e isso influencia muito forte a América Latina. Acho que você, como regulador, você não pode simplesmente pensar que você não vai fazer nada enquanto um país do seu lado está tendo sucesso no programa. Então, hoje eu vejo na América Latina o Chile e a Colômbia com movimentos claros e objetivos claros. Então, por exemplo, o Chile já tem uma clareza que em 2026 vai ter que ter compartilhamento de dados. Colômbia também tem um roadmap já bem definido. E assim, uma movimentação que vem muito por causa do Brasil, do sucesso do Brasil. Conversando com o Aristides, ele falou, nem sempre você vai conseguir ter um benchmark externo. E foi isso que o Brasil fez. O Brasil pegou um benchmark inicial da Inglaterra, construiu em cima dele, mas agora a gente é a tendência de inovação. E hoje, Chile, Colômbia, México, Argentina usam a gente como benchmark. O que a Radian quer fazer, o objetivo da empresa é expandir o Open Finance no mundo, junto com o regulador. E onde tiver espaço para a gente conseguir replicar o modelo que é bem sucedido no Brasil, a gente vai ir. Então, continuamos conversando com reguladores da América Latina como um todo. Hi, my name is Marie Walker, live from FinTech Americas in Miami, a huge event for the LATAM banking and FinTech market. Delighted to be here and lovely to chat to you, Gabriel. I've just done a panel with 3 huge regulators, so heads of innovation for the US Federal Reserve Bank, the CMF in Chile, and the Banco Central de Brazil. And we've been talking about the relationship between the industry and the regulator. And a couple of things that have come out of that very clearly. And one of them is experimentation. So there is a call from the regulators to get involved in the innovation programs and the working groups and the sandboxes to understand what the emerging technologies can deliver for your customers. So they're looking for ideas as opposed to technology providers. They're looking for improvements that will help the entire economy and the banking industry, and more importantly, your customers will grow. And I think that was the primary message that came out of these 3 very different jurisdictions. And then looking at all of the different types of emerging technology, but not for technology's sake. They're looking at what it can enable. So thinking about the consumer or the business solutions, better products and services, and then applying technology that can deliver those results best. So that was a really, really interesting panel. And I think it speaks a lot to what's happening in LATAM at the moment. My expertise is on open consented data sharing, so open banking and open finance. And I teach regulators for Cambridge University. I work for the data sharing technology company Radium, who are at the center of open finance in Brazil and Australia and elsewhere in the world. And around LATAM, we're seeing every single regulator start to investigate open banking at different stages and at different approaches as well. Some are mandating participation, but leaving the how to the market. Some are looking at providing more assistance and creating a central control. But everybody is looking at this, and this is replicated across the world. Yesterday, I did a solo speaking slot looking at what had worked and what hadn't worked in the UK. And I'm sure that Gabriel has covered this a lot in his Let's Open. But issues like baking technology into the center, so the how is simplified, making sure there's standards, making sure there are incentives, making sure the funding will work. But essentially, what I would say to anybody listening is that this data economy of shared consented data is coming, and you need to have a position on it, and you need to be working out what your strategy is now, because your consumers will be voting with their feet and going to more innovative companies if you don't. And watch the innovators. That's the final lesson for today.
look at what is gaining traction with consumers. In the UK, a few years ago, accounting software providers did not have banking integration. Now all of them do, and they would be dead if they didn't. So think about these different emerging models, not as a risk or a threat, but as an opportunity for you. Thanks very much. And I love Let's Open, and I love FinTech Americas, and it's a pleasure to be speaking to you. I think FinTech Americas is really one of the leading organizations putting on these types of events. The scale is where it needs to be, well over 1,000 people. They consistently do events not just in South America, not just in Central America, but here we are in Miami. So they're making sure to cover all of the Americas. And the fact that they've managed to mix English and non-English presentations, provide translation, I think goes a long way to crossing borders and allowing ideas surrounding the open banking space to cross-pollinate from country to country. Something that we talk about very often on the podcast, the Mr. Open Banking podcast, is how different ideas can move from one region to another, from one country to another. One of the fascinating things about the open revolution is how differently it's adopted in emerging economies versus in established economies. In many ways, emerging economies actually have an advantage. In environments where open banking is coming into an established economy, an established banking system, it's actually relatively hard for it to take hold because you have established players and established systems that are trying to defend their turf in a way. On the other hand, in emerging markets, you often don't have these things. You have large unbanked populations, you have immature or non-existent payment rails, you have financial products that simply don't exist. That gives emerging markets an opportunity to often leapfrog established economies. So you see things like in Kenya and in Nigeria, that effect where entirely new payment rails are introduced. M-Pesa was the term I was trying to remember. Out of Kenya, and led by a telecom, Safaricom. Likewise, in the Americas, what you see happening with things like Pix in Brazil are effectively moving beyond what you see in established markets. So I think in that way, counterintuitively, established markets can learn a lot from emerging markets in terms of how to be brave when it comes to innovation, in particular in the open banking space. I'm a big fan of his work around behavioral science and behavioral economics. He talks a lot about the strange ways in which people make choices. When it comes to sharing our data and controlling our data, gaining value from our data, which is very much at the heart of open banking, all the technology in the world is not going to help you if people don't adopt it, if people don't, frankly, take responsibility for their data. Oftentimes, the key to making that happen really comes from small changes in things like user interface and removing friction in the right ways. If you don't do that, then you can invest a great deal into implementing a wonderful system that does everything right from a technology standpoint, but users simply won't adopt it. So to hear Dan talk about that problem, which is really his entire body of work, puts a laser focus on how it might apply to consent, the way we manage our personal data, and in fact, the way we manage our money. Well, hi everybody, I'm Sebastian Ropero. I'm part of the product team of Prometeo. At Prometeo, we provide a single point of access to Latin America. With a single banking API, you can connect and automate a lot of things that our clients need to simplify in terms of financial structure, treasury management, account validation, and account-to-account payments. Well, first time as a sponsor, yes. It's great to be here. It's great to see the industry together, and we are all pushing to the same side. I think interoperability is the objective here. Open banking and open finance is being pushed in every country. Players like Prometeo, but also banks and regulatory entities are aiming for the same goal, and this is really important for us and for the user that is who cares the most for the whole industry. Well, it's really interesting to talk about one single API to Latin America because, as we know, Latin American countries are really complex and really heterogeneous in terms of their financial infrastructure.
You guys in Brazil have open finance that is really good. It's really amazing what you have done. But we have other countries that are perhaps behind, and to get there and to create interoperability and automation through connections to banks is really a challenge. And we at Prometeo have managed to deliver solutions to our clients in Peru, in Chile, in Uruguay, in Ecuador, in Colombia, Mexico, and Brazil also. At Prometeo, we know that success in Brazil was driven by not just Brazilian central bank, but of course also because of the people. And we have been researching, and Let's Media is one of the greatest newsletters to know about Brazilians' case, because we love to drive that kind of evolution in other countries. So we try to learn from Let's Media newsletter. We try to learn from different companies in Brazil. So we are driving open banking also in the Cámara, the FinTech of Colombia, Cámara FinTech of Mexico, and also in Chile. So what you have done in Brazil is really important to make things right in these new countries. And Let's Media is a great way to stay updated. And Portuguese is difficult, but I love your sense of humor, I love your language, and I really think that I can manage in Portuñol. Amazing, amazing. Thank you very much, Sebastian. Thank you. Pessoal, essa foi a nossa cobertura do Fintech Américas 2024. Alguns insights que foram muito legais nessa cobertura foi, primeiro, a gente tem um privilégio muito grande de estar no Brasil, porque o nosso mercado é muito grande. A gente consegue criar uma empresa bilionária sem ter que sair do país. Outros países da América Latina são obrigados a necessariamente expandir sua operação em outros países, aumentando o seu custo de aquisição de cliente, esse custo de expansão. Então a gente naturalmente, a parte do hino faz muito sentido, que é gigante pela própria natureza. Então é um privilégio viver no nosso ecossistema. Outro insight super legal que eu tive aqui, o pessoal está apostando muito em B2B e B2B2C. Inovação de canal parece que não é algo atrativo para os Venture Capital que acabaram falando aqui no evento. Blockchain também é uma tendência que está voltando muito pelo viés de ser regulado e está tendo apoio corporativo. Então parece que essa é uma tendência que vai aumentar cada vez mais, apesar dos ups and downs e do hype que tem em volta da Web3, mas o blockchain tem voltado com bastante força e a gente vê realmente muita infraestrutura sendo investida pelas empresas. A gente quer agradecer também a participação aqui na nossa cobertura de todos os entrevistados, do Banco Central. Muito legal ver os brasileiros e realmente a gente tem a oportunidade de trazer cada vez mais brasileiros aqui para se conectar com o restante da América Latina, porque a gente tem muito para compartilhar. E obrigado a vocês que acompanharam a Let's Media. Tivemos um painel logo no primeiro dia falando sobre Open Finance e o futuro das relações financeiras. Falei bastante dos nossos cases e é isso. Espero que vocês tenham gostado da cobertura. Grande abraço.